Para quem não sabe, meu nome é Salerno e larguei tudo no Brasil para vir para Irlanda. Hoje a ideia é falar para vocês o custo de vida aqui da Irlanda, ou seja, quanto eu preciso para sobreviver na Irlanda. Focando em aluguel, mercado, internet, algum lazer, tá? Mas coisas básicas do dia a dia. Tá com aluguel. Isso vai depender de alguns fatores. Por exemplo, se você vai morar perto do centro ou não, se você vai dividir a casa com outras pessoas ou não, ou até se você vai dividir o quarto com outras pessoas ou não, o que é muito comum aqui, tá? Devido à crise imobiliária. Né? O pessoal fala muito sobre essa crise imobiliária e a questão não é que não há casas aqui, né? Porque nos grupos eu vejo bastante casa disponível, quarto disponível e tudo mais. A questão é que agora, se eu tenho uma casa para alugar, eu sou o dono de uma casa, eu não alugo mais para uma pessoa só. E agora minha visão já é alugar cada quarto para uma pessoa diferente, eu consigo fazer muito mais dinheiro e existe essa demanda. Bom, o cenário mais barato é caso você venha solteiro, você consegue dividir o quarto com outras pessoas e morar um pouco mais distante do centro, um pouco mais afastado. Eu conheço pessoas que demoram cerca de 30, 40 minutos de ônibus do centro. Isso aqui é considerado longe, o que em São Paulo normalmente a gente considera perto. Se eu demoro 40 minutos para chegar no meu trabalho em São Paulo, eu trabalho perto. Neste cenário mais barato, eu acredito que o mínimo que você consiga pagar é 450. Até hoje, eu não vi nenhum quarto mais barato que isso, mesmo que compartilhado e mesmo que longe do centro. Ainda não encontrei. Existem as exceções, é óbvio. Então, você conhece alguém, tem um camarada que faz um preço legal e tal. São as exceções, mas no geral, nos grupos que eu tenho visto, é essa faixa. Tá? Mesmo que distante do centro, mesmo que compartilhado, não é menos que 450 reais, ó. Euros. Menos de 450 euros. Já o segundo cenário é você sendo solteiro, morando perto do centro e talvez num quarto single. Quarto single é aquele quarto onde você mora sozinho dentro do quarto e compartilha apenas o restante da casa. E neste cenário eu tenho visto quartos, depende obviamente das instalações, da condição da casa, do restante da casa, né, da cozinha, quantos banheiros tem na casa e tudo mais, e a localização. Mas eu tenho visto que estes quartos custam cerca de 600, 650, 700 euros por mês. Nessa faixa, talvez até mais ou menos ali, mas gira em torno disso aí, a partir de uns 600, 650 até uns 750. Já cheguei a ver quarto single de 800, né, o que é um valor alto. Agora, quartos de casal próximo ao centro, que é talvez o penúltimo, né, para mais caro, começam ali 950 a 1.000 euros por mês. Eu nunca vi mais barato que isso. 950 o mais barato que eu vi, e não eram as melhores condições. Até, não sei qual que é o limite, o mais caro, eu já vi 1.600, se eu não me engano, 1.500 no quarto. Já é um valor alto e aí vai depender se vale a pena pelas condições da casa e pela localização. Hoje a minha situação é a seguinte: pagamos 1.400 euros por mês num quarto de casal neste apartamento. É um apartamento que tem 2 quartos, um quarto single, que mora uma moça, e o quarto de casal, que é o nosso. As coisas são bem novas, né? A cozinha, ele é recém-reformado, tem apenas um banheiro e é bem próximo do centro, é muito bem localizado. Talvez seja um valor alto, tá? Depende, tudo depende. Nesse momento, você vai colocar na ponta da caneta o que é mais importante para você, se é a conveniência de morar perto do trabalho, morar perto da sua escola, não precisar pegar ônibus, por exemplo, ou se não, você quer salvar mais dinheiro e você quer economizar, então você prefere morar um pouco mais longe e dormir um pouco menos, mas conseguir salvar 200, 300 euros ali. Cada caso é um caso. Quando chega nessa fase, começa a variar bastante, porque, por exemplo, eu conheço um casal que alugou um apartamento inteiro, para eles é um apartamento de um quarto, mas é um apartamento só deles, por 1.200. É um pouco mais distante, assim, pouca coisa mais distante, mas eles pagam menos que nós, por exemplo, e tem um apartamento só para eles. Né? Mas se você quiser também, você encontra apartamentos de 1.600, 1.800, só para você, muito bem localizado. Mas talvez 1.400 em um quarto seja um valor um pouco alto. Porém, se você olhar pela ótica de que duas pessoas,
cada pessoa estaria pagando o seu quarto single, digamos assim, estando bem localizado em uma casa boa, seria praticamente 700 euros para cada, o que não é um valor ruim. Então talvez os 1.400 pro casal também não seja um valor ruim. Outra coisa que você precisa ficar esperto na hora de alugar uma casa ou alugar um quarto é saber se as bills estão incluídas ou não. As bills nada mais são do que as contas. Então, conta de energia, conta de gás. Aqui a gente não paga água, né? E por incrível que pareça, as pessoas até têm um bom senso, assim, de não gastar tanta água, por mais que seja de graça, pelo que eu vejo. Então, você precisa ficar esperto se as bills são incluídas ou não. Bills depende muito. Eu vejo quartos onde você paga um valor fixo quase que simbólico, né? Tipo, sei lá, 6 euros por mês, por pessoa que mora na casa. Bem tranquilo, bem simbólico. Mas outros lugares você paga, não sei, 50 euros a cada 2 meses. Tem uns esqueminhas assim, mas você precisa ficar esperto se as bills são incluídas ou não. No meu caso, as bills não são incluídas e eu considero cerca aí de 70 euros por mês pagando energia elétrica, né? Porque aqui tudo é elétrico, tanto o fogão quanto os aquecedores. Beleza, o custo mais caro do mês já foi 1.400 euros de aluguel. Fechou. O próximo tópico mais caro, na minha concepção, é o mercado. Bom, aqui, como eu já te falei em outros vídeos, normalmente a gente faz mercado semanalmente. Até porque você divide a casa, você tem menos espaço na geladeira, você tem menos espaço nos armários, e não faz sentido você comprar um montão de coisa e ficar armazenando ali, ocupando espaço. Então você faz as compras por semana, consome, compra de novo e por aí vai, você consegue trabalhar com um espaço menor. Para mim, na minha concepção, os mercados mais baratos que existem aqui na Irlanda, pelo menos em Cork, em Dublin, que eu ouço muito falar também, é o Lidl e o Aldi. Acredito que não varia tanto assim como o preço do aluguel se você está solteiro ou se você veio acompanhado, tá? Vai mudar um pouquinho sim, mas não é tão gritante a diferença como no aluguel. Aqui, com casal, nós gastamos cerca de 50 euros por semana, comprando de tudo. Comprando as besteiras, comprando as coisinhas ali, tipo snacks, esse tipo de coisa, comprando o essencial, obviamente, a comida do dia a dia, para fazer as refeições e tudo mais. Mas, se você quer ficar seguro ali, tranquilo, você pode separar ali 60 euros por semana, 65 euros por semana é mais do que suficiente para você comer o que você quiser aqui como casal, tá? Acredito que o cara solteiro vai gastar aí cerca de 35 a 40 euros por semana, também comendo bem, comendo frutas, legumes, tranquilo, comendo de tudo. Eu ainda não consegui encontrar um mercado que seja completo, porque aqui tem muito de que no que um mercado é forte, o outro é fraco ou deixa a desejar, e vice-versa. Então, por exemplo, a parte de proteína. Eu acredito que o Lidl seja o melhor, tem os melhores preços, melhores opções, mas em outras áreas e outros setores o Aldi é mais barato. Então, eu não sei se você vai ter a disponibilidade de comprar um pouco aqui e depois ir em outro mercado comprar as coisas ali. As coisas não são longe aqui, você consegue fazer tudo a pé, né, em Cork. Mas mesmo assim exige tempo, né? Exige uma disponibilidade de tempo ali que talvez você não tenha pela correria da vida aqui. Então eu prefiro fazer minhas compras no Aldi. De vez em quando, se eu quero algo específico, eu vou no Lidl. Ou, mais específico ainda, eu vou no Tesco. Tem mais opções, só que também tem um custo um pouco mais elevado. Um custo que você precisa considerar é o transporte. Hoje, o fato de você morar perto do centro te dá o benefício de não se fazer necessário utilizar os transportes. Então hoje eu não uso transporte para nada, nem para o trabalho, nem para a escola, nem para mercado. Eu faço tudo a pé, exatamente tudo a pé, e, tipo, tudo é a 4 minutos, 10 minutos, 15 minutos de distância. Isso é muito bom e você economiza muito no mês, assim, né, falando, do que se você tivesse que pegar ônibus todo dia para ir e voltar do trabalho ou ir e voltar da escola. Então talvez seja algo a se pensar em economizar esse valor do transporte e pagar um pouco mais caro no aluguel. Mas para você ter uma ideia, o valor normal da passagem de ônibus é 65 centavos, se você compra pelo aplicativo. Você também que é estudante, você consegue ter direito ao Leap Card, que é o cartão de estudante, então você paga bem menos, paga mais baratinho ali. Bom, internet. Aqui é estranho, visto que eu vim de São Paulo e lá a gente contratava uma quantidade específica de dados no mês. E quanto mais dados disponível para você utilizar, mais caro fica o seu plano, né? Então, a maioria dos planos em São Paulo já era completo no sentido de, tipo, você pode ligar e falar quantas vezes quiser, SMS quantas vezes quiser e tal, menos a internet. A internet era sempre limitada, então tinha 30 gigas, 20 gigas, 10 gigas, 50 gigas.
Isso você teria que definir e isso ia afetar diretamente o valor do seu plano. Aqui tem essa diferença. Eu pago 20 euros e você pode usar a internet à vontade, infinita. Internet infinita por 20 euros. Isso me surpreendeu um pouco. Me surpreendeu um pouquinho, positivamente, óbvio. Hoje a gente não vê a necessidade de ter um Wi-Fi em casa, por exemplo, mas se eu não me engano, um Wi-Fi em casa custa cerca de 35 euros por mês. Acho que dependendo da quantidade de pessoas que moram na sua casa, se você for dividir, vale a pena. Mas no meu caso, mora apenas eu, minha esposa e mais uma moça. E quase a gente não para em casa. E com a internet do celular é limitada, tudo que eu vou fazer que eu preciso de uma internet externa, eu posso rotear do celular. E eu não gasto nada mais por isso, a internet não acaba. Né? A única coisa que afeta, claro, é a performance do celular, bateria e tudo mais. Mas isso é tranquilo, acredito que vale o custo. Por fim, vamos falar de lazer. Sempre bom você separar uma grana para você fazer um lazer, dar um rolê, ir num restaurante novo, viajar. Eu aconselho aí guardar de 100 a 200 euros para isso, para você poder fazer tranquilo. Não é porque você separou que você precisa gastar tudo também, mas é suficiente ali, isso no mês, né? Um lazer aí e bem tranquilo, dá e sobra para você, se você quiser pedir uma comida num Deliveroo, que seria o equivalente ao nosso iFood. No meu caso ficou assim, 1.400 euros de aluguel, 200 euros de mercado, 0 euros de transporte, porque eu não utilizo transporte, 40 euros de internet, considerando 20 meu e 20 da Moranguinho, e 150 euros de lazer, considerando 75 meu, 75 da Moranguinho, e 70 euros de bills, né? A média a gente considera aí. Resumindo, meu custo de vida aqui ficou em 1.860 euros por mês. Obviamente que se você está no início, você está um pouco mais apertado, você não precisa gastar 150 euros por mês de lazer. Você pode gastar menos, você gasta só com as necessidades. Mas a longo prazo o lazer se faz necessário. Então você precisa considerá-lo. Então o custo de vida juntos está em 1.860 e se for ver por cabeça, 930 euros, certo? Dá para diminuir? Com certeza. Você pode morar um pouco mais distante, você pode gastar menos com lazer, você pode morar com mais pessoas, encontrar algo que não paga bills. Então você tem algumas estratégias para pagar um pouco menos, economizar, aí levar um custo de vida um pouco mais barato. Mas esse é um custo de vida aqui confortável, tranquilo, sem exageros, obviamente, mas confortável e que é tranquilo de se pagar. Só que até então, vocês não conseguem ter parâmetros se isso é caro ou barato, porque vocês não sabem quanto a gente ganha. Basicamente, o salário mínimo na Irlanda foi alterado para 14 euros e 15 cents a hora. Então, basicamente, você só precisa multiplicar isso pela quantidade de horas que você faz na semana, porque o salário aqui também é semanal, as escalas são semanais, na maioria dos casos, tá? Então, você é pago por semana. Então, basicamente, é o seguinte, o salário mínimo é 14 euros e 15 cents. Se o cara faz cerca de 40 horas semanais, ele consegue o equivalente a 566 euros por semana. Isso dá 2.264 euros por mês. E com um custo de vida de 1.860, uma única pessoa pagaria o valor do custo de vida e sobraria 404 euros. Ou, se ele fizer 45, que é a média de 40 a 45 horas nas suas férias, teoricamente você não poderia fazer mais que 20 horas semanais em período letivo, mas nem sempre isso acontece. Então, se você faz 40, 45, que é o que eu vejo, na média, tem gente que faz muito mais, tem gente que faz 60 horas por semana, tem gente que faz menos, tem gente que faz apenas as 20, né? E aí vai variar um pouco, mas se você faz 45 horas ao valor do salário mínimo, você receberia 636 por semana, dá cerca de 2.544 no mês, com esse custo de vida, parecido com o meu, sobraria 684, isso falando de que uma pessoa trabalhando, porque eu estou considerando o custo do casal. Se duas pessoas estiverem trabalhando com esse custo de vida, então sobraria 684 de um, fora o salário inteiro do outro, né? Ou se for uma única pessoa, sobraria um pouquinho mais, né? Porque o custo de vida vai cair pela metade. Isso é muito louco de se pensar que com o salário mínimo, uma pessoa consegue sustentar duas aqui tranquilamente, né? Sobrando dinheiro ainda. E trabalhando as 44 horas semanais que a gente costuma trabalhar no Brasil. Então, com duas pessoas trabalhando, você consegue se organizar muito bem. Então, talvez não seja o quanto você ganhe, mas a forma que você vive para você conseguir salvar mais grana, onde você mora, como você consome, como você costuma gastar o seu dinheiro. Basicamente é isso. Então, se você está vindo para cá, me manda uma mensagem, eu posso tentar te ajudar de alguma forma.
E me fala se você tá vindo de casal, se você tá vindo solteiro, para qual cidade você tá vindo, qual cidade você quer saber. Hoje foi exclusivamente sobre Cork, mas a maioria dos custos aqui não foge tanto à regra. Dublin normalmente é mais caro porque é a capital, e algumas outras cidades de interior como Galway, Limerick e outras podem ser mais baratas, mas no geral é essa média aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui algo que vocês queiram saber especificamente, ideias, perguntas, que eu tento trazer para vocês aí nos próximos vídeos. Fechou? Aquele abraço, valeu!